Olá a todas, esta é a videoaula, a terceira do módulo 3 do curso de formação avançado para doulas parto, aliás, é um curso de qualificação para doulas parto, chamado Doulagem Psicoespiritual. Esse terceiro módulo chama-se Protocolo, entre aspas, para uma doulagem psicoespiritual. E aqui damos as orientações passo a passo para cada item conhecido e alguns, eu acredito, desconhecidos, ou seja, novos. Vou citar aqui os capítulos que estão conteúdos nessa apostila. Quando a rotina nos cega, a presença, autoconhecimento e luz, já falamos de presença no primeiro módulo e citamos novamente no segundo. Ao entrar no centro obstétrico ou no local de parto, a serviço do que, de quem e como, postura psicoespiritual com os demais presentes, observando a dimensão física, observando a dimensão psicológica, observando a dimensão espiritual. Intuição, telepatia, percepção. Mais do que empatia. Entidades, oração, energia intrusa e perturbadora, ancestrais, bebê e finalmente a videoaula. Então, como eu já disse, eu vou repetir aqui, esse curso foi criado com a contribuição e a inspiração de Renata Guimarães, que é uma doula lá no meio do Brasil, no Mato Grosso. É uma doula que é também fisioterapeuta, que trabalha ou trabalhava no hospital universitário. Então ela está lidando com uma realidade bruta e crua que muitas de vocês conhecem. Diante dessa realidade, ela não podia fazer muita coisa, primeiro porque era a minoria absoluta, segundo porque não adiantava brigar, terceiro porque ela não tem esse espírito, e quarto porque ela tem uma intuição, já uma percepção das coisas tão aguçada como provavelmente muitos de vocês têm, e que é preciso desenvolver, a reconhecer como funciona, desenvolver e fazer funcionar de uma forma que seja em nosso favor e não acaba sendo contra nós, porque a gente sofre, né? E somatiza em ambientes assim. Só para cada capítulo, né, fora alguns, tem uma série de perguntas, e essas perguntas todas são exercícios e todos têm a ver com você. É um curso de autoconhecimento, é um curso de autoajuda e ao mesmo tempo de capacitação, e todas as respostas a essas perguntas formam a prova final. Você, enquanto vai estudando, vai respondendo e você já está respondendo a prova. Eu queria ler aqui um trechinho que ela escreveu sobre a presença, autoconhecimento e luz, que já é muito esclarecedor. Ao iniciar meu trabalho no centro obstétrico, senti profundamente como a energia daquele ambiente era pesada, densa. Havia no ar sofrimento, descaso, discórdia, maledicência e jogo de poder. Senti como é estar desta forma. Senti a miséria humana em mim, e é terrível. Agora, para uma pessoa perceber exatamente essa energia densa e pesada, ela não é como eles, porque se fosse como eles, seria tão pesada quanto e estaria perfeitamente à vontade. Não só, ela conseguiu discernir todos esses aspectos, a discórdia, a maledicência. O jogo de poder é a coisa mais fácil porque é muito comum, né? Mas o descaso, o sofrimento, todos esses detalhes. E o que é a miséria, né? A infelicidade humana. E isso me consumia, dizia ela, me perturbava. Algumas vezes vinha à minha cabeça o pensamento de que havia maldições naquele local. E seu corpo reagia, porque a gente somatiza, e vocês precisam desenvolver esse autoconhecimento para perceber as reações em vocês, no corpo de vocês, do que vocês estão vivendo num determinado local. E aí depois vocês aprendem a fazer isso durante o parto, fazem sempre, porque isso acontece sempre, mas no local de parto, no centro obstétrico, é particularmente pesado. Diz ela, minha mente ficava confusa e lenta, que é isso mesmo que acontece. Tinha vontade de sair correndo
ou de enfiar a minha cabeça na terra como uma avestruz, mas não de medo, de fuga, de vergonha, sentir a vergonha pelo que os outros estão fazendo, pelo que acontece à nossa volta. Me senti muitas vezes um peixe fora d'água e um sentimento enorme de impotência. Os principais promotores desse clima de negatividade e destruição eram os colegas. E parecia, diz ela, que a energia emanava de seus corpos e era possível senti-la como uma sombra enorme que se projetava contra o outro para atacá-lo. Ela termina esse breve relato dizendo: talvez é para isso que estamos trabalhando neste momento da vida humana, ou seja, o nascimento, para que nós possamos nos trabalhar. Talvez nós precisemos mais de assistência das mulheres dando à luz do que elas de nós, profissionais de saúde. Graças a elas, temos a chance de nos banhar no divino novamente. Então, para fomentar esse banho no divino, para que seja mais puro, mais belíssimo e delicioso possível, esse curso foi feito. Eu espero que vocês consigam realizar isso, porque isso é realmente um instrumento de transformação para a vida, não só para o parto. Aí damos uma série de orientações sobre, ao entrar no centro obstétrico ou no local de parto, uma introdução sobre o que significa isso, como que a gente tem que olhar para esse centro, para esse espaço. E alguns pontos mesmo, né? Por exemplo, pense, ao entrar no centro obstétrico, pense que todos os seres sejam felizes, né? Perceba a movimentação, uma série, imagine guardiões aos lados né, da entrada. E assim vai moldando a percepção do local, e como a gente está descrevendo aqui. O poder e a intensidade das tuas contrações não pode ser mais forte de você, porque é você. E a entrar nessa outra perspectiva, em que a gente é essa natureza, nós somos essas energias, nós somos essas vibrações, a gente pode então tomar o controle delas no sentido positivo. O quarto item aqui é a serviço de quem, do que, de quem e como. Né? E é importante a gente saber aonde a gente está, o que estamos fazendo, saber o nosso lugar nesse quebra-cabeça geral no qual estamos inseridos, porque tem outras pessoas, nem sempre em harmonias uma com as outras, né? E nós não podemos fazer muita coisa. Relatamos alguns acompanhamentos de parto nesse clima. Quinto item, postura psicoespiritual com os demais presentes, né? Que é o que estava falando antes. Então, aqui a gente está com pessoas diferentes que não sempre conhecemos, né? E que não sempre estão, inclusive, de bom humor. E o que a gente pode fazer para contornar, mediar, superar, neutralizar e ao mesmo tempo abrir caminho para as coisas acontecerem. E um dado importantíssimo que parece evidente, parece simples e evidente, mas na verdade não é, a consciência. A consciência, por sua vez, depende da presença. Se eu estou com os meus pensamentos, eu não estou presente. Se eu estou centrada em mim, atenta, alerta, vigiante e ao mesmo tempo aberta, neutral, sem julgamentos, pré-julgamentos, sem pensamentos perturbadores que vão numa direção ou na outra, aí eu posso só nessa condição desenvolver a consciência. E com a consciência, a melhor ação possível. Damos alguns exercícios no sentido de atitudes, comportamentos, etc., para fazer a energia fluir. O sexto item, observando a dimensão física, né? Aqui é uma lista de aspectos a serem cuidados para saber se está para aqui, porque isso é tão importante quanto o resto, inclusive não só da mulher parturiente, como também do acompanhante. Depois, observando a dimensão psicológica, né? E isso significa o conhecimento da relação, mínimo, né? Prestar atenção no que a parturiente está vivendo, nas emoções dela, na relação entre ela e o parceiro, ou a mãe, ou o acompanhante que seja, no olhar dela, na postura dela, no que ela consegue verbalizar.
e prestar atenção se há um conflito com o bebê. Observando a dimensão espiritual. E para que seja essa observação ainda mais do que a psicológica, ela depende do seu autoconhecimento, de você se perceber a outra pessoa através de você num nível muito mais sutil do que antes. Agora, intuição, telepatia e percepção, a paranormalidade sutil. É importante compreender que a intuição é a previsão de eventos que podem ocorrer e que ainda não são visíveis, mas somente sinais deles. A telepatia, quando a gente percebe o pensamento da outra pessoa, a gente começa a pensar e a outra pessoa fala, ou a gente fala e a pessoa reconhece que aquilo era aquilo que ela estava pensando. Percepção é esse sentir, é o que eu chamo aqui como o sentir das coisas. Assim como um animal, por exemplo, consegue perceber o ambiente sem estar a analisar o ambiente, né? O animal está lá porque ele está presente e ele percebe. E nisso a gente desenvolve essa paranormalidade sutil. Importantíssimo a conversa com o bebê. A empatia é um termo que podemos contestar. Empatia significa você se colocar no lugar do outro. Mas se a gente falar em termos de energia, e essa inclusive é a minha linha de psicanálise pós-junguiana, não existe empatia. Porque nós estamos todos mergulhados no mesmo oceano, no mesmo mar. Ou na mesma piscininha, se é um quarto só. Se está todo mundo lá, todo mundo está partilhando da mesma energia. E se você for presente a você mesma, consciente, saber administrar as suas emoções, você saberá o que a outra pessoa está sentindo, porque você está sentindo. É muito efetivo, garanto. Agora, o próximo item são as entidades. A gente aqui não vamos fazer espiritismo, não vamos fazer umbanda, candomblé, nada disso, tá? A gente se abstém das espiritualidades já codificadas. Vamos tentar abrir nossa cabeça para que a gente possa colher as novidades, as diferenças, particularidades, tá? Não vamos repetir coisas que já sabemos ou que nos disseram. Vamos partir da nossa experiência. E imagine que seu corpo é um sensor. Seu corpo, de fato, é um sensor. É que a gente está no racional e não percebe. Como tontos, a gente não percebe um monte de coisa. Mas o seu corpo é um sensor. E não é só o corpo físico, é todo o seu ser. Você é uma entidade. E como tal, você vai perceber outras entidades. E quanto mais consciência e presença você desenvolver, mais fácil será discernir, identificar exatamente o que é e o que não é, de onde vem, para onde vai, perto de quem está. E aí a gente sugere algumas técnicas para dissolver certas energias pesadas, para espalhar a luz, para viabilizar o parto, porque afinal não temos muito tempo, não é para fazer grandes terapias, aqui a gente tem que fazer um pouco de mágica. Aí, o 12º item é a oração. A oração é muito importante, é o que eu chamo de aquecimento espiritual. Pode orar qualquer coisa, em qualquer língua, não importa. Aqui a oração, a gente está entendendo a oração como uma espécie de meditação, com o acréscimo da intenção. A gente está dirigindo nossa intenção numa determinada direção e estamos nos conectando com uma avalanche de pessoas que estão orando neste preciso momento na Terra toda e estão desejando algo bom. É uma avalanche de energia positiva na qual inserimos a nossa antena e trabalhamos na direção que nós precisamos alcançar. A oração serve para muitas coisas, inclusive para fazer uma pausa e recolhermos-nos em nós e processarmos, fazermos uma pausa de nós mesmos, das nossas emoções, para nos recolhermos a nossa energia novamente, acalmarmos-nos e podermos pensar o que a gente vai fazer.
A gente pode usar a oração para nos defender, inclusive, das energias intrusas. E é isso. Vocês vão ler mais coisas aqui. Então, aí sugerimos algumas técnicas para se proteger das energias intrusas, não desejadas, e assim liberar a energia do parto. Os ancestrais podem estar entre as entidades presentes. Os ancestrais são todos os que vieram antes daquela criança, estão presentes naquela criança. Aquela criança está atada a toda uma rede grande de pessoas antes dela e com elas de qualidades, de tramas e dramas, de karmas, de objetivos, de intenções. Nós estamos trabalhando naquele momento com um coletivo. Novamente, precisamos estar conscientes daquilo. Como Jung já disse, o que não é transformado é transmitido, né? Isso daqui, Jung não falou nessas palavras, mas esse é o conceito. Tudo aquilo que a gente não processou passa para outra geração. Então, naquilo que vocês estão assistindo, está condensada a história de várias gerações daquela família. Então, não é só o que está acontecendo com o bebê, não é só o bebê e não é só a mãe. Enfim, o bebê. E é importante a gente, se conectar com o bebê, conversar com o bebê. A Renata aqui relata partos em que a conversa com o bebê muda ou desencadeia o parto. Se colocar do ponto de vista do bebê, essencial, faz milagres. Eu relato aqui o relato de nascimento da minha filha, e eu quero aqui que vocês vão ver assim o quanto tem de consciência, sobretudo quando você tem uma gestação consciente, você tem todo um processo de conscientização e de manutenção da abertura entre consciência e inconsciente. E eu quero contar também aqui o caso de uma criança. Eu atendi a mãe anos atrás. A criança estava tendo comportamentos que eu entendi estavam relacionados ao fato, ela tinha o quê? 2 anos mais ou menos. E ela estava relacionada ao fato de que ela não tinha completado o seu nascimento. A mãe entrou em trabalho de parto, mas acabou sendo uma cesárea. Ela não tinha digerido a cesárea porque não era necessária. E a criança estava apresentando alguns sintomas, comportamentos que eu sugeri então para a mãe refazer o trabalho de parto. Fazer com que a criança revivesse indiretamente, de uma certa forma, etc., porque a criança tem que ser abordada de um jeito, não de qualquer, para que a criança completasse o processo, porque estava faltando alguma coisa. E isso que estava faltando estava prejudicando o ulterior desenvolvimento dela. Então, gente, a gente está fazendo nascer um bebezinho, a gente está ajudando essa nova criatura a vir. E a gente não sabe quem ela é, mas ela está trazendo, ela é um pouco daqui e muito ainda do além. Então a gente tem que ser o mais possível do além para ajudá-la de fato a vir para cá. Senão ela vai ficar presa entre mundos. Então por enquanto é isso. Podem deixar comentários, podem mandar comentários. Este é um curso que está disponível no Instituto Ser e Saber Consciente, cujo site é institutossc.com. O nosso e-mail é info@institutossc.com. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído e muita maravilhosa doulagem a todas vocês. Tchau, tchau.